pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre como utilizar a permutação. Para isso, nós vamos iniciar com um exemplo onde pede quantos anagramas são possíveis formar com as letras da palavra amor. Então, o que é anagrama? O anagrama é quando a gente troca, acontece uma permutação, ou seja, uma permuta das letras, uma troca das letras de lugar, de posição, e formando um novo resultado. Por exemplo, a palavra amor, se eu troco o M e o A de lugar, eu formo um novo anagrama. Porque isso não é uma palavra, é um anagrama. Porque o anagrama ele não precisa necessariamente ter algum significado na nossa língua portuguesa. Ele precisa apenas ser, vai ser uma formação, né? A partir de uma quantidade de letras. Vamos lá. Então, a quantidade de anagrama nós vamos verificar da seguinte maneira. A palavra amor, ela tem 4 letras, então eu vou colocar 4 posições aqui. Quando eu vou escolher a primeira letra para colocar na primeira posição, eu tenho 4 opções de letras, certo? Na segunda opção, na segunda posição, eu tenho 4 menos a primeira que eu já escolhi, então eu vou ter 3 opções. Na terceira posição, eu tenho 4 menos as 2 que eu já escolhi, 2 letras então. E na última eu tenho 4 menos as 3 que eu já escolhi, então eu só tenho uma possibilidade. Vamos lá, multiplica. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, o próprio 24. Então a gente pode formar 24 anagramas. Resolvemos o primeiro exemplo. Vamos para o próximo. Quantos anagramas são possíveis formar com as letras da palavra prato? Vamos lá. A palavra prato, ela tem 5 letras. Então, vou colocar 5 espaços, certo? A primeira opção eu tenho 5 possibilidades. Segunda opção, 4, porque tira a primeira que eu já escolhi. Terceira opção, 3. Quarta opção, 2. E última opção, 1. É a mesma coisa que 5 fatorial. 5 fatorial vai ser 4 vezes 5, 20, ou 5 vezes 4, é a mesma coisa. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, o próprio 120. Então, a gente pode formar 120 anagramas com as letras da palavra prato. Vamos para o próximo. Agora a palavra é Botafogo. Observem, se eu troco o segundo O com o último O de posição, a gente não vai ter um novo anagrama, a gente vai ter o mesmo anagrama. Então, a gente vai ter que observar e retirar essas repetições. O que a gente faz nesse caso, Monique? Quando tem letras repetidas, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nos outros exemplos, a gente sempre fazia a permutação da quantidade de letras. Nesse, a gente faz a permutação da quantidade de letras, permutação de 8 letras, P8, né? A gente pode escrever assim, com o símbolo matemático, é igual a 8 fatorial. Só que nós vamos agora dividir pela quantidade de letras que se repetiram. Então, o O repetiu 3 vezes, então a gente vai dividir por 3 fatorial. A permutação, para saber a quantidade de anagramas agora, vai ser 8 fatorial dividido por 3. Se fosse apenas a permutação de 8 letras, como foi o caso da palavra amor, a gente fez a permutação de 4 letras, né, que é o 4 fatorial. Aqui a gente faria a permutação de 8 letras, porém a gente tem letras repetidas, então por isso faz a divisão. Então sempre que vocês verem esse símbolo do P4, vocês já sabem que é permutação de 4 itens, certo? Então vamos lá. Nesse caso, não é só a permutação do 8, é a permutação do 8 dividido pela permutação dos 3 que a gente teve de repetição. Permutação do número 3, de 3 letras. 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é a mesma coisa que 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. Então, eu deixei até o 3 aqui para cortar, né? Foi intencional. Aqui no denominador vai ficar o 1. Por que vai ficar o 1? Não pode ser 0. A gente corta, não significa que desaparece o número. É como se a gente estivesse dividindo a fração por 3 fatorial, certo? Então, aqui fica 1 e aqui fica 1. Mas esse 1 do denominador ele não aparece.
E o 1 do numerador, ele não faz diferença nenhuma, porque a gente tem uma multiplicação. Então, 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 336, certo? 336 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. Vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6.720. Como aqui é vezes 1, vai continuar 6.720 anagramas. É possível formar com as letras da palavra Botafogo. Vamos para a próxima. Agora no exemplo 4, a gente está pedindo a quantidade de anagramas que a gente pode formar com as letras da palavra arara. Notem, a palavra arara, ela tem 5 posições de letras. Então, a gente vai usar o 5 fatorial, a permutação de 5 letras. E as letras que se repetem agora vão ser 2 letras. No último exemplo, só uma letra repetia, que era a letra O. Agora a gente tem o A que se repete e o R também. Então o A ele aparece 3 vezes, logo 3 fatorial. E o R aparece 2 vezes, 2 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial, e o 2 fatorial é 2 vezes 1. Elimina esse 3 fatorial, fica apenas 5 vezes 4, 20. E 2 vezes 1, 2. Então, 20 dividido para 2 vai dar 10. A gente pode ter 10 anagramas diferentes com as letras da palavra arara. Vamos para o último. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra vaca? A palavra vaca, ela tem 4 letras, 4 posições, né? Então, 4 fatorial. Porém, o A se repete. Então, o A se repete 2 vezes, só o 2 fatorial no denominador. 4 é a mesma coisa, 4 fatorial, que 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Quando a gente corta esse 2 com esse, a gente vai ter 3 vezes 4, 12. Então, é possível formar 12 anagramas com as letras da palavra vaca. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e sigam o canal.